Bom dia, maravilhosas! Como vocês estão? Hoje, o dia 6 do nosso propósito de 21 dias, filhas alinhadas com o coração de Deus. E hoje, mais uma vez, todos os temas têm sido transformador, pontuais para as nossas vidas. O tema de hoje não fica de fora. O tema de hoje é filhas alinhadas com o tempo de Deus. Vamos falar sobre ansiedade vezes descanso. Vamos lá? Vamos abrir a Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 3 e o versículo de número 1, que vai nos dizer assim: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Ah, como é difícil, não é mesmo? Lidar com a ansiedade de viver uma promessa. Eu acredito que eu estou falando com mulheres que têm promessas, que têm promessas liberadas por Deus e que muitas das vezes consegue lidar com o tempo da espera. Porque o tempo da espera, ele vem para nos aperfeiçoar, vem para nos preparar. E nós vamos ver que o rei Salomão, ele escreve que para tudo há um propósito, para tudo há uma ocasião certa, pontualidade. E há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Quando ele fala a respeito de uma ocasião certa, para tudo há um propósito, nós precisamos entender que quando há este alinhamento de Deus, tempo de Deus com a promessa, e isso vai fazer com que seja o tempo perfeito de Deus. O alinhamento perfeito, quando tá aquele encaixe perfeito, quando nós estamos vivendo dentro da vontade de Deus, o tempo dele, e nós conseguimos desfrutar daquilo que ele tem para mim e para você. Vamos verificar aqui a ansiedade vezes descanso, um coração posicionado no tempo de Deus. Quantas de vocês já recebeu uma promessa liberada? E aí a gente começa a entrar, quando que vai acontecer? Quando que o Senhor vai mudar o cenário? Nosso coração, ele se enche de esperança. O nosso coração, ele enche de expectativas para viver aquilo que foi liberado sobre a nossa vida. Nós vamos ver que muitas das vezes nós deixamos que essa expectativa, esse desejo de viver o novo de Deus se transforme em uma ansiedade. E nós vamos ver os riscos que, quando ao invés de eu descansar na palavra liberada pelo céu, pelo Senhor para minha vida, e eu começo a viver uma vida ansiosa, eu começo a aplicar a ansiedade para viver o que Deus liberou, os riscos que isso tem, o que gera em nós. Então, nós vamos verificar aqui, tá? A ansiedade é fruto de um coração que quer uma resposta sem viver processo. Imediatismo, né? E como hoje nós vivemos nesse tempo do imediatismo? Hoje nós vivemos na era da geração Z. Micro-ondas, né? Tecnologia, micro-ondas, a máquina que faz pão, tu só coloca as coisas ali, já faz o pão sozinho, não tem mais o processo. Nós vivemos ao toque, né? O tempo, responder mensagem de imediato. Antes a gente tinha que se deslocar até o local, falar com a pessoa, voltar para buscar resposta. Hoje é tudo, né, ao alcance de um toque. Só que isso também faz com que a gente ache que todas as coisas funcionam dessa forma, quando na verdade não funciona assim. E o tempo de Deus,
ele funciona diferente do meu tempo. O tempo de Deus, ele é o tempo Kairos, o tempo perfeito, é o tempo do alinhamento. Não é nem antes nem depois, é pontual. O relógio do céu não funciona de forma cronológica, não é no mesmo tempo que nós, não é no tempo Cronos, é no tempo Kairos, tempo de Deus, o tempo perfeito do alinhamento do propósito dele para mim e para a tua vida. Então nós vamos ver que o descanso, ele é a marca de uma filha que confia mesmo sabendo, sem saber aonde que vai dar. A ansiedade, ela quer viver, é o coração que quer viver uma resposta sem processo. O descanso é o coração daquela filha que descansa mesmo sabendo, né? Não entendendo, mas confiando naquele que prometeu, que liberou a promessa. A mulher ansiosa, ela quer acelerar o tempo. Já a mulher que procura o descanso, alinhada com o Senhor, ela descansa na fidelidade do Senhor. Agora nós vamos comparar os riscos da ansiedade e as bênçãos do descanso. Riscos da ansiedade e as bênçãos do descanso, diante de uma promessa liberada para as nossas vidas. Então, a ansiedade, ela vai tentar controlar tudo. Ela quer, tudo que acontece ao redor dela, ela quer controlar para que vá de encontro com aquela palavra liberada, que foi liberada pelo céu. O descanso, ele faz o quê? Ele entrega o controle nas mãos do Senhor. Quando nós entregamos o controle, maravilhosas, deixa eu falar algo para você. Entregar o controle, descansar no Senhor, não quer dizer que você vai ficar ali, ó, parada, esperando as coisas caírem do céu. Não! Você vai fazer o quê? De acordo com aquilo que o céu liberou, de acordo com aquilo que a promessa que o Senhor liberou para a tua vida. Enquanto ela não se concretiza, enquanto o tempo Cronos está acontecendo, para chegar o Kairos, você precisa fazer o quê? Se alinhar ao tempo Kairos, para que esse tempo chegue. Como é que eu faço isso, esse alinhamento, para que o tempo Kairos chegue na minha vida, pastora Ana? Você precisa se comportar de acordo com aquilo que o céu já liberou. Por exemplo, se Deus falou que você vai ser uma grande pregadora da palavra do Senhor, eu não posso ficar de braços cruzados esperando que esse dia chegue. Eu preciso acelerar o tempo Cronos, para alinhar o tempo Kairos. O que eu vou fazer? Eu vou estudar a palavra de Deus, eu vou ler, os meus investimentos vai ser em quê? Em livros, em dicionários, em bíblias comentadas. Eu vou dedicar o meu tempo lendo, estudando, me aprofundando na palavra do Senhor. Então eu estou fazendo o quê? Eu estou descansando no Senhor para quando chegar o tempo Kairos na minha vida, eu estar alinhada ao propósito do Senhor, estar preparada. O descanso, ele vem como a forma de nos preparar. Então, eu já preciso me comportar. Então, a minha forma de falar, eu já preciso buscar uma oratória, eu preciso buscar fazer uma teologia, eu preciso me preparar para o tempo perfeito do Senhor, que é o tempo Kairos. Diante da promessa, a mulher que deixa ser dominada pela ansiedade, ela vai viver uma vida de comparação. Por que uma comparação? Ela sempre vai olhar para a pessoa do lado. Ah, mas a pessoa do lado chegou depois de mim e já está fazendo isso. Ah, porque a irmã fulana de tal chegou ontem e já está vivendo sobrenatural. Por quê? Por que a pessoa está vivendo? Porque ela está se preparando, ela está descansando no Senhor, mas ela já está preparando. Então, as oportunidades estão vindo, as oportunidades vêm para quem se prepara, tá? Vamos lá. A mulher
que entende o descanso como uma prioridade diante da promessa liberada do Senhor, ela não vai viver se comparando, mas ela vai viver por direção, ou seja, Senhor, o que tu queres que eu faça agora? Qual é a área da minha vida que precisa ser ajustada? O que eu preciso fechar de brecha? Ela começa a viver uma vida de direção e não de comparação. Quando eu sou dominada pela ansiedade, eu vou viver de comparação, comparando o meu tempo ao tempo dos outros, das outras, né? Estamos falando para mulheres. A mulher que não vive por ansiedade, mas vive por descanso, ela vive por direção. Ela tem o quê? Foco na prioridade do tempo com Deus, jejum, oração, palavra, buscando qual é a direção do céu para sua vida. Ou silenciando as vozes, né? Não se movimentando por opinião ou por sentimento, mas se movimentando pela palavra de Deus. A mulher que vive tomada pela ansiedade, ela vai viver se perguntando quando que vai acontecer? Quando que isso vai acontecer? E isso, gente, quanto mais a gente questiona, mais desgastada a gente fica. Mais a gente começa a gerar dentro da gente desânimo, angústia, tristeza, comparação, porque o tempo não acontece, não acontece. E aí você começa a entrar em uma área muito arriscada. Reclamação, murmuração. Então é muito perigoso quando nós, diante de uma promessa, nós deixamos ser tomadas, invadidas pela ansiedade. Mas a mulher de descanso, ela declara, vai acontecer no tempo certo de Deus. Quando Deus quiser, quando for a vontade do Senhor, vai acontecer. Porque o tempo dele é perfeito, o tempo dele é kairos, tempo alinhado. Oh, glória! Quando nós somos tomadas por ansiedade, diante da liberação de uma promessa para nossas vidas, nós nos frustramos com o tempo. O tempo passa a ser o nosso inimigo. Mas a mulher que descansa no Senhor, o tempo para ela consegue administrar, ser moldada e florir, ter o seu tempo de florescer no tempo certo, no tempo apropriado. E deixa eu te falar, a gente só floresce. As flores, normalmente a gente diz o quê? As flores florescem na primavera. A primavera é o tempo das flores, é quando as flores nascem. Não. A primavera só vai florescer as flores da primavera, aquelas que suportaram o inverno. Porque no inverno elas tiveram que suportar o rigoroso frio para que quando chegasse primavera elas viessem florescer. Ei, só vive o tempo kairos quem suporta o tempo cronos. Se você não suporta tempo cronos, que é o inverno, o tempo de aperfeiçoamento, de nutrição, o tempo que a gente sente frio, o tempo que os dias são cinzas, você não vai estar preparada para o tempo kairos, que é o tempo de florescer, aonde o que estava aqui dentro sai para fora. Eita, glória forte! Quando vivemos por ansiedade diante da promessa, nós vivemos acelerando decisões. Porque a gente quer que aconteça. Então a gente age de qualquer forma, a gente aceita qualquer coisa, a gente não ora, não busca direção, porque a gente quer dar um jeitinho brasileiro, né? Ei! A mulher que descansa no Senhor, a mulher que recebe a promessa do Senhor, se posiciona diante da promessa e descansa nele, ela não age por impulso, ela não acelera decisões,
Muito pelo contrário, ela age com sabedoria. Ela age com intencionalidade. Ou seja, quando ela vai tomar alguma decisão, ela pergunta a Deus: Senhor, isso vai me aproximar do teu propósito ou isso vai me afastar do teu propósito? Então, as decisões de quem descansa são decisões com sabedoria para lidar com o tempo da promessa, para viver o tempo de Deus. Filha alinhada com o tempo de Deus, o tempo do Pai, ela entende que a espera não é esquecimento, mas ela entende que é amadurecimento. A espera não torna para ela algo doloroso, mas sim necessário e pontual para um aperfeiçoamento. A filha que sabe esperar, alinhada com o tempo de Deus, é aquela que descansa no Senhor, não estando parada, mas sim se preparando para quando o tempo do Senhor chegar, ela já está pronta para viver o florescer, o sair para fora, tudo aquilo que já está guardado lá dentro. A mulher que vive, a filha, né, que vive o tempo de Deus, ela entende que não está demorando, mas o Senhor está caprichando, o Senhor é Deus detalhista e não vai trazer de qualquer maneira. Por isso, ela entende e compreende a importância, a beleza de saber esperar. Deus não está atrasado com a tua história. Ele está aperfeiçoando o cenário para que você venha e desfrute do tempo certo. A ansiedade controla. A fé entrega. Descanso não é passividade, é confiança. Uma confiança madura no tempo de Deus. E esse é a nossa ministração para o dia de hoje. O tempo de Deus. E eu quero te impulsionar para fazermos um ato. Qual vai ser o ato? Você vai pegar, não sei se você está fazendo que nem eu, mas meu caderninho, ele vai acompanhando as ministrações. Então, se você está anotando as ministrações, você vai pegar e você vai desenhar um relógio, tá? Vai fazer lá o relógio. E dentro do relógio, você vai escrever o quê? Tempo de Deus. Dentro do relógio, tá? Em volta do relógio, você vai escrever áreas da sua vida que tá te trazendo ansiedade. Promessas que o Senhor liberou e que você está gerando. E você não está conseguindo compreender, você quer acelerar o tempo. Você vai escrever ao redor do relógio quais são as áreas da tua vida que você está esperando o cumprimento da promessa do Senhor. Depois que você escrever ao redor do relógio, você vai escrever no seu caderno assim: o que o Senhor está fazendo nesse tempo? Você vai parar e analisar nessas áreas o que está acontecendo. Você vai trazer à memória o que Deus declarou. Lembra? Deus é Deus de processo. Deus não pula processos. Então eu preciso entender qual foi a palavra liberada lá atrás, qual é o processo que eu pulei, que eu preciso avaliar, o que eu preciso ajustar nessa área para viver o tempo de Deus. Se eu for cozinhar um arroz na panela normal, normalmente ele vai de 45 minutos, dependendo da chama do fogo, mas menos de 30 minutos, o arroz não fica. Pronto. Agora, se eu for colocar o arroz na panela de pressão, o arroz na panela de pressão vai levar em torno de 5 a 10 minutos. O que eu entendo?
quanto melhor eu absorver a pressão e entender o propósito do cenário, mais rápido eu vou passar pelo processo. Quanto mais demorado eu entender o processo, mais tempo eu vou levar para viver o propósito do Senhor. Chegar no tempo Kairos, tá? E por que é tão importante o processo, minhas amadas? Por exemplo, uma gravidez. Uma gravidez, ela é de 39 a 40 semanas, certo? Para o bebê nascer. A gente tá falando aí, ó, de 9 meses de espera. E cada mês, ele é importante para o processo de desenvolvimento da criança. Tem o tempo do feto, tem o tempo do embrião, tem o tempo da formação das células, o tempo da formação dos ossos. Como Jesus é lindo, né, gente? Como Deus é perfeito. Tem o tempo de cada detalhe. Nossa, e isso é só lá no final, né? Porque tem toda a parte interna para desenvolvimento. E uma das primeiras coisas que é desenvolvida é o coração. Ai, meu Deus. É a vida, né? É a promessa. A primeira coisa é o coração, a promessa liberada sobre nossa vida. Porque é Ele que nos mantém firme até o final. Aleluias. Só que se essa criança nascer de 4 meses, quais são as chances dela sobreviver? Muito pouca. E você sabia que quando a criança nasce antes do tempo, por exemplo, quando a criança nasce de 6 meses, teoricamente, de 6 para 9 meses são 3 meses, certo? Só que quando uma criança nasce prematura ali dos 6 meses, 5, 6 meses, ela precisa passar mais tempo na incubadora, no processo ali, muito maior do que se fosse os 3 meses da gestação. A criança, ela precisa passar em torno de mais uns 6, 7 meses para que os órgãos tenham desenvolvimento perfeito e a criança possa, sim, ir para casa. Você entende a importância que é o tempo Kairos? Se eu antecipar o tempo de Deus, não viver o tempo Kairos, antecipar, trazer o tempo para o meu tempo Cronos, o risco que tem, porque eu posso estar vivendo a promessa, mas não desfrutando de tudo que deveria viver. E às vezes o processo fora, né, do tempo de Deus seja muito maior do que se eu tivesse permanecido para viver o tempo de Deus. Isso é forte. É forte. Quando eu pulo etapa, alguma coisa não vai ficar boa. E às vezes eu vou ter que ir lá na frente, passar mais tempo tratando aquilo ali para viver o melhor de Deus, o tempo de Deus. Por exemplo, se eu não respeitar o tempo de conhecer uma pessoa para me casar, viver o processo namoro, noivado, casamento, e eu já quiser namorar, já tô casando, mal conheço, não conheço princípios, não conheço valores e já tô casando. No casamento, o tempo, o processo vai ser muito maior do que se o antecipado. Custa caro. O antecipar a promessa de Deus. Então não antecipe. Viva o tempo de Deus, porque o tempo de Deus, ele é perfeito. Vamos lá, então você vai colocar o relógio, vai desenhar o relógio, vai escrever dentro do relógio o tempo de Deus. Ao redor do relógio, você vai colocar as áreas da sua vida que você está esperando acontecer, que a ansiedade tem batendo. Vai analisar, diante desses cenários, o que você pode fazer para estar alinhada à vontade de Deus, para que o tempo Kairos chegue.
Quais são as brechas que você precisa fechar? Quais são os comportamentos que precisam ser mudados? Quanto mais rápido eu aprender, mais rápido eu passo para a próxima fase. Questione ao Senhor, né? O que você precisa aprender diante disso dali? E você vai declarar: Senhor, eu troco o meu relógio pelo teu relógio. Eu descanso o tempo, no teu tempo, porque o teu tempo ele é perfeito. Eu não preciso entender, eu preciso é confiar. Então, uma mulher, uma filha alinhada com o tempo de Deus, não é uma mulher que questiona, não é uma mulher que vive na ansiedade, não é uma mulher que quer pular etapa. A filha que quer viver o tempo de Deus, tempo Cronos, não, tempo Kairos. A mulher que não quer viver o tempo Cronos, mas quer viver o tempo Kairos, ela é uma mulher que confia mesmo sem entender o cenário, pega a palavra liberada, se agarra na palavra liberada e passa os processos. Quanto mais rápido passar os processos, entender as fases, mais rápido vai passar pelo processo. É uma mulher que fecha as brechas abertas, tá? Porque brecha aberta são aberturas do mundo espiritual que vai te distanciar do propósito da promessa de Deus. Mas brecha fechada, ela te impulsiona a viver o tempo perfeito de alinhamento com o tempo de Deus. Eu fiz a minha tarefa. Ó, meu relógio tá aqui. As áreas que eu preciso apresentar ao Senhor, olhar com carinho, entender o que eu tô fazendo para. Aí se eu olho, poxa, isso já tô fazendo, então é só esperar, só confiar, só entregar, né? É só esperar o tempo perfeito dele. Amém, maravilhosa. Fecha os teus olhos que eu quero orar com você. Pai, eu estou aqui com as tuas filhas, Senhor. Filhas que estão nesse propósito de 21 dias. E hoje nós falamos um pouquinho sobre o tempo Kairos, o tempo perfeito de Deus. Senhor, nós sabemos que o teu relógio é diferente do nosso. Nós sabemos que o céu não trabalha cronologicamente, mas o céu trabalha Kairos, com o tempo perfeito. E nós sabemos que toda espera, por mais dolorosa que para nós seja, para o Senhor é perfeição, porque tu és um Deus de detalhes. O Senhor não pula etapa, o Senhor não atrasa nem chega antes, o Senhor chega no tempo certo. E olhando para trás, os processos vividos, Senhor, nós podemos compreender e entender que o teu tempo ele é o tempo perfeito. Que às vezes que nós antecipamos o teu tempo, que quisemos tomar o controle nas nossas mãos, lá na frente a gente teve que repetir a matéria. E às vezes num cenário que não era nada agradável. Mas nós precisamos entender que confiar em ti não é estar no controle, mas é entregar a chave do controle nas tuas mãos. Pai, eu te peço nesse momento, aquieta o coração das minhas irmãs, aquieta o meu coração, para viver o tempo perfeito, o teu tempo. Porque a tua palavra diz que para tudo há um tempo, para tudo há um propósito debaixo do céu. E nada acontece fora da tua vontade, fora do teu propósito, Senhor. Podemos sim viver, Pai, algumas coisas, mas não dentro do teu propósito. E muitas das vezes é doloroso, porque o caminho é muito mais longo. Por isso, Senhor, aquieta os nossos corações e nos ajuda a confiar e a esperar no tempo perfeito, o tempo Kairos. Nós queremos sim, Senhor, estar alinhadas com o teu tempo. Por isso, a partir de hoje, nos ajuda a olhar para o cenário e te perguntar, não quando vai acontecer, mas perguntar, Pai, o que eu preciso aprender? O que eu preciso fechar? Qual é a brecha? Qual é a área que eu preciso trabalhar, Senhor, para viver o tempo perfeito? Porque nós sabemos que só floresce quem suporta o inverno. Só floresce quem suporta o processo de um dia ser uma semente, de um dia enraizar, de um dia ter o esticamento do tronco.
De um dia ser cheia de folhas e no outro perder todas as folhas. De mais para frente florescer através dos frutos. Porque suportamos o inverno, suportamos o esticar. E hoje somos lindas árvores. Mas por quê? O Senhor cuidou e nós respeitamos cada processo. Porque os processos vêm para nos moldar, para nos lapidar e nos preparar para viver o melhor, que é o teu tempo. Fica conosco, nos direciona no dia de hoje. E que amanhã, se o Senhor quiser, estaremos aqui para o 7º dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Então, amanhã nós vamos para o 7º dia de propósito. E o 7º dia de propósito, ele é com o tema... Opa, deixa eu pegar aqui que eu passei demais. Aqui. 7º dia, alinhada com o propósito. Vamos falar de propósito amanhã. Hoje falamos de tempo. Amanhã é sobre propósito e eu espero você para juntas crescermos e estarmos alinhadas com o céu. Deus abençoe!